Olá, estudantes, como vocês estão? Eu vim trazer um vídeo que vocês adoram. Pra quem é novo aqui no canal, eu falo todas as vezes que acaba um semestre novo, eu venho aqui e falo sobre um geral do meu semestre, as matérias que eu tive no meu semestre, e agora não vai ser diferente, só um adendo que eu já estou na metade do 6º semestre e vou gravar sobre o 5º semestre. Então pode ser que as coisas às vezes embolem, mas eu anotei tudo que eu queria falar pra vocês. Então hoje eu vou falar sobre o meu 5º semestre, como foi o meu 5º semestre cursando economia. Só um parênteses, agora que a gente tá chegando no fim, é importante dizer que eu faço economia matutino e existe uma diferença porque quer dizer que eu só tenho 8 semestres no total. Então aqui eu vou falar do 5º semestre de 8 semestres, tá? Se você não entendeu, eu tenho um vídeo aqui falando da minha grade, eu deixo em algum lugar aqui, você pode ir lá conferir, tá bom? Então, se você gosta desse vídeo, tem outros parecidos, então eu já falei do meu primeiro ano, e aí depois eu falei do 3º e 4º semestre, e agora chegamos no 5º semestre. Não vou mudar nada, galera. Vamos lá no mesmo ritmo, na mesma coisa, eu vou falar todo o geralzão do meu semestre e depois cada matéria que eu tive. Lembrando que o maior objetivo desse vídeo é você aí que tá pensando se você quer fazer... Se você tá pensando se você quer fazer economia ou não, eu vou falar das matérias e não só das matérias, o que eu estudei em cada matéria, porque aí, é só você pesquisar no Google alguma coisa aqui que eu falar e dar uma olhada se é um tipo de matéria e de estudo que te interessa, porque eu sentia muita falta disso quando eu decidi fazer economia. Era muito abstrato a economia pra mim, sabe assim? Eu não sabia exatamente o que eu ia ter que estudar, as provas que eu ia ter. E esse é o objetivo aqui, gente, é realmente falar pra vocês cada matéria e o que eu tive nessas matérias, pra ver se vocês realmente gostam e querem cursar economia. Primeiro geralzão é que, como todos sabem, já dei um spoiler no último vídeo, eu tive que me desligar, assim, do mundo ou do que era possível no fim do 5º semestre pra realmente conseguir fazer tudo que eu precisava fazer. Eu falei que eu terminei o semestre bem até, então eu fiquei muito feliz com as minhas notas, mas foi um esforço, galera. Pra vocês terem uma noção, eu posso até chegar lá, mas a minha primeira prova que eu fiz, eu tirei 4, foi 4 ou 2, eu acho que eu tirei 2. Ai, gente, foi difícil, sim, porque foi um jeito diferente de estudar. Enfim, exigiu bastante de mim, bastantão, e é por isso que eu sumi do canal e só trabalhava e estudava. E aí, pra vocês entenderem o porquê disso, é que cada matéria que eu tive, esqueci de falar, foram 4 matérias, tá? Eu só fiz as obrigatórias, e dessas 4 matérias obrigatórias que eu fiz, no fim delas tinha um trabalho. Não necessariamente no fim, mas todas elas tiveram um trabalho pra entregar, o que exige bastante da gente como estudante, porque além de prova, fazer um trabalho é um trabalho extra. Então, por isso que eu precisei focar tanto, porque realmente foi difícil. Crédito aqui ao meu amigo Fefo, que ai, foi maravilhoso. A gente descobriu que a gente é uma dupla dinâmica em economia. Tive que fechar minha janela e começou a chover do nada, gente. Então a luz a gente finge que ela tá boa, né? Outra questão que eu ia falar é que foi um semestre difícil pelo tempo onde ele foi colocado. Ele foi colocado num período em que eu tinha tido um tempão de férias, e aí depois eu só tive uma semana de férias para esse próximo semestre, que é o 6º que eu tô agora. Então ele não foi muito bem colocado, isso por causa, né, da pandemia e tudo mais. EAD, tava todo mundo cansado, os professores cansados, ninguém aguentava mais olhar pra cara do outro, ouvir a voz do outro. Então nesse sentido foi difícil, eu tô falando disso aqui, porque é uma coisa específica que a gente passou, mas que foi conversado até com alguns professores. Outro ponto que tem mais a ver comigo, eu me apaixonei completamente por políticas públicas. Eu já tava ali, falei pra vocês, meio que desistindo e agora 100% de mercado financeiro, porque eu falava que eu queria muito isso, aí eu descobri o que era de verdade, assim, na prática, e percebi que não tem muito a ver comigo, e aí eu acabei me apaixonando dentro da economia mais por essa parte de políticas públicas. E, gente, sério, tem algumas coisas que eu quero trazer aqui pra vocês. Na hora que eu falar dessa matéria, que é economia do setor público, eu posso, né, falar mais a fundo. Mas tem muitas coisas daquela matéria, desse assunto específico, que eu gostaria muito de trazer aqui pro canal pra vocês. Então foi algo que, assim, eu me encontrei. Tirando a parte de microeconomia, mas tudo bem. Outro geralzão sobre mim é que eu gostei muito mais de econometria do que eu imaginava que eu ia gostar. Eu lembro que eu encontrei, inclusive, aqui no YouTube uma moça falando de economia quando eu estava procurando. E ela falou, nossa, gente, eu não sei como eu passei em econometria, foi a matéria mais difícil. Todo mundo fala que é a matéria mais difícil. E realmente ela não é fácil, mas eu gostei muito, assim, gostei realmente.
porque foi finalmente ver a economia na prática. Então eu tô gostando bastante. Agora eu estou fazendo econometria 2 e posso dizer que realmente eu gosto de econometria. Sou boa? Ser bom e gostar são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. A outra observação que eu pus aqui, que é a última observação, é que no geral, se fosse um semestre em que você se organiza direitinho para estudar, é um semestre relativamente tranquilo em questão de matérias. Mas o meu maior problema foram os meus professores, e eu vou comentar de cada um quando eu falo das matérias. Mas, ai, gente, eu me estressei tanto com meus professores que muda coisa de lá e muda coisa de cá, e aí fica com medo de cola e ferra a gente. Olha, gente, é sério, nossa, eu me irritei tanto com meus professores. No fim, eu não sei se toda faculdade tem, mas na minha tem. A gente pode responder um questionário falando do professor. Foi meu momento de brilhar ali, gente. Foi meu momento. Porque eu falei a verdade. Eu falei, gente, teve umas coisas que aconteceram que me deixaram muito chateadas. E aí eu falei lá na avaliação dos professores. Se vão ler, eu já não sei, mas eu falei lá. Tá, agora é sério, vamos começar as matérias. Como eu disse, eu só fiz 4 obrigatórias. Me arrependo um pouquinho, porque como vocês sabem, se vocês assistiram um vídeo sobre minha grade horária, pra me formar eu preciso de 3 tipos de créditos. Obrigatórias, eletivas e livres. As optativas livres eu já tenho, as obrigatórias cada uma no seu tempo, então eu estou aí fazendo, e as eletivas que eu preciso espalhar no meu semestre como eu quiser. Nesse quarto semestre, como eu já sabia que ia ser meio punk assim as coisas, eu acabei só pegando as minhas 4 obrigatórias e não peguei nenhuma eletiva. A primeira obrigatória que eu tive nesse quinto semestre foi Economia Brasileira. Eu já coloquei Economia Brasileira porque lembra que eu tava falando mal dos meus professores? Esse é o momento, gente. Que professor insuportável. Me desculpa se um dia você assistir isso, sério. Eu te respeito como ser humano, mas eu não fui a única que ficou muito abalada com a aula que ele dava. A aula era difícil de acompanhar porque, assim, ele lia slide, sendo que ele não mostrava os slides. Então era um negócio meio assim, tava ele lá no computador vendo os slides e falando, e às vezes parecia que ele tava falando sozinho e que o que ele tava falando não tinha nexo com a matéria. E aí, mais pro fim do semestre, assim, ele começou a falar muito sobre política e ele metia o Bolsonaro em tudo, era presidente pra lá, presidente pra cá. E tudo bem você ter sua opinião política, mas assim, eu me senti na Fefeleste, em que a gente não conseguia ter aula porque o professor só falava de política. E assim, quer falar de política? Lindo, a economia brasileira é o lugar pra isso até, mas vamos falar com uma base, com fundamento, sabe assim? Falasse de inflação, não sei, mas falasse da matéria. E não era o que acontecia, então me deixou bastante decepcionada, porque como vocês sabem, se vocês me acompanham, eu amo história e eu amo essa parte da economia. Gosto mesmo, assim, é uma coisa que eu adoro estudar. Mas, infelizmente, o professor não ajudou muito. A parte legal é que, no fim, ao invés da gente ter uma prova 2, o professor desistiu da prova 2, porque no meio, infelizmente, ele teve Covid e teve que ficar afastado um pouco. E aí não deu tempo de terminar todo o conteúdo da matéria. E aí, ao invés de dar uma prova com o conteúdo, ele pediu pra gente criar uma nota crítica. E essa parte foi muito legal mesmo, porque esse é um dos trabalhos, né, que eu falei lá no começo das matérias. E eu adorei criar uma nota crítica, eu nunca tinha feito isso, fiz junto do meu amigo Fê e a gente falou sobre período Dilma e Lula. E menina, me desculpa, mas pra mim já faz 50 anos. Mas a gente comparou um pouco o período Lula e Dilma, falou da nova matriz econômica, o que aconteceu, né, no período do Lula, economicamente falando. Enfim, a gente fez um balanço aí entre os dois. E aí agora eu quero falar das matérias que a gente teve, né, então quais foram os assuntos. Brasileira, economia brasileira, ela é uma continuação de FES 1 e FES 2, Formação Econômica Social Brasileira 1 e 2, que a gente teve o ano passado, já falei dessas matérias nos outros vídeos, e aí economia brasileira era uma continuação, então a gente começa em governo Goulart, e agora eu vou ler o resto. Governo Goulart, milagre econômico, primeiro choque do petróleo, segundo PND, segundo choque do petróleo, ajuste recessivo, governo Sarney, governo Collor, plano real, inflação, reajuste de inflação, e a gente chegou até o atual Dilma e Lula. A gente não chegou em tudo isso, porque, como eu disse, teve esse percalço de saúde do meu professor, então a gente não conseguiu ter tudo que a gente precisava ter, mas também é muita matéria e é um período muito extenso para uma matéria só. A quantidade de leitura era bem alta, então, como eu já falei, desde o começo, todas as matérias que a gente tem mais de humanas, elas têm um conteúdo relativamente alto de leitura, mas eu gostava, realmente gostava, porque é uma matéria que eu gosto, mas pra quem não gosta muito de humanas, eu entendo que deve ser
um mínimo insuportável. Vamos para econometria 1. Econometria 1 a gente começou com uma revisão toda de estatística e de Algelin. Então, basicamente, tudo que a gente teve de matemática até então nas outras matérias foram para chegar nesse momento, um momento crucial da economia, que é a econometria. E aí sim a gente começou a matéria de econometria 1, a gente começou com regressão linear, depois regressão linear múltipla. Aí a gente entrou, eu tô falando do jeito que o professor dividiu, tá? Dummies, heterossedasticidade e os erros. O que são essas coisas? Elas são, não sei se parâmetros, mas eu gostaria de dizer que a gente viu, é mais fácil falar. Eu acho que são hipóteses de Gauss-Markov. Por quê? Porque para você fazer uma regressão, então para você estimar o que você quiser estimar, então o quanto a educação afeta salário, que a gente fala o tempo todo disso, você pode meio que estimar o que você quiser, o quanto eu gravar vídeos afeta meu desempenho na faculdade. Se eu tiver dados para isso, eu posso estimar. Mas a gente não pode sair estimando qualquer coisa, e por isso que tem as hipóteses de Gauss-Markov. Então, por exemplo, a gente fala de heterossedasticidade, dos erros, dummies não são uma hipótese, tá? Mas eu não queria explicar a econometria pra vocês aqui, até porque eu não tenho essa capacidade. Mas são coisas que a gente estuda pra conseguir fazer uma regressão. Tem o MQO também, que é super importante, principalmente falando com uma visão de quem já faz econometria 2, entender o MQO, o estimador de MQO, porque depois a gente vai aprender outros tipos, outras formas de fazer estimações, e a gente vai estar comparando isso com os estimadores de MQO. Então, é algo... É divertido, gente, não é ruim. É que assim, eu gosto, porque eu gosto de estatística. Essa é a questão. Se você detestar estatística, aí vai ser mais difícil para você levar a econometria. E depois dessa confusão, mas lembra do Gauss-Markov, porque ele é importante, a gente terminou em séries temporais, que é uma forma de estimação também. A gente usou o livro do Wooldridge. Esse é o livro que a gente usou principalmente, e a gente tem usado ele tanto em econometria 1 como em econometria 2, então é bem importante. Tem PDF na internet, se eu não me engano, dá pra você encontrar. E aí você aí que tá pensando, será que eu faço econometria? Econometria não, economia ou não? Procura aí o Wooldridge, vê se você gosta de econometria, porque é uma parte bastante importante da economia. Economia do setor público, chegamos na matéria que eu me apaixonei, pensei que não ia gostar. A primeira impressão que eu tive foi tipo, o quê? Eu imaginava que a economia do setor público ia seguir a macroeconomia, mas na real ela seguiu a microeconomia. Então me enganaram lá no começo, porque tinham falado, não esquenta. Não vai mais ter micro no curso, agora as coisas são baseadas em macro. Mentira, economia do setor público a gente vê externalidades, a gente vê bens públicos de uma forma bem menos matemática, igual a gente vê em micro, mas é micro, tá? Então é microeconomia. Quero falar das matérias, então a gente teve externalidades, bem públicos, desenhos de mecanismo, economia política, federalismo fiscal, competição fiscal, custo-benefício e terminamos com orçamento brasileiro. E aí eu quero dar um adendo que o trabalho que eu fiz para essa matéria aqui foram 2 na realidade, mas eu quis juntar os 2 para viés aí de educação. Eu falei viés, me lembrou de econometria. Quem pegou essa, se você já fez econometria. Mas tá, volta que eu tô voada. A gente pegou um texto do Ferraz, não é só do Ferraz, mas eu só lembro do nome dele, porque a gente só falava Ferraz. Isso era uma estimação do quanto corrupção afetava o desempenho dos alunos nas escolas públicas brasileiras do ensino médio. Então, foi lindo, gente, sério, eu me apaixonei por esse texto, porque ele vai controlando as variáveis na estimação dele, para realmente reforçar o quanto a corrupção afeta, né, esse desempenho desses alunos. E é tão triste ver o Brasil sendo tão corrupto em área de educação, sério, cara, me deixa muito... Eu fico irritada e triste ao mesmo tempo, então são coisas que eu quero trazer pra vocês. Então a gente leu esse texto, apresentou, né, os resultados desse texto, e aí também eu fiz um trabalho extra aí pra ganhar uma nota. Então a gente juntou um pouco federalismo fiscal, orçamento brasileiro, e aí a gente falou sobre o Fundeb, então como que é financiada a educação pública brasileira, qual o problema, e o problema não é dinheiro, o problema não é ter mais dinheiro, mas sim saber dividir esse dinheiro. Então foi bem legal, assim, eu gostei bastante de entender isso, e eu sinto que eu entendi pouco, e que é facilmente uma coisa que eu quero buscar
sabe? Pra estudar por minha conta, pra falar pra vocês, porque são coisas que a gente não ouve. E eu quero passar isso pra vocês. Por que que a nossa educação tá tão ruim? Vamos mostrar aqui com dados. Então isso pra mim foi sensacional. A última matéria foi Economia Internacional, e se você me segue no Instagram, eu quase nunca posto lá, mas nas vezes que eu posto é pra falar alguma coisa. E aí, dessa vez, o que eu falei foi que eu tava muito brava com essa matéria, porque é uma matéria muito legal, mas o meu professor era um pé no saco. Eu não suporto professor que quer ferrar aluno porque na cabeça dele todo mundo vai colar e vai zoar da cara dele e não sei o que. E ele tinha esse negócio, sabe, gente? Inclusive eu esqueci de falar dos outros, deixa pra lá. Não foram experiências incríveis em economia do setor público, mas eu gostava bastante da professora. Vou falar das matérias, tá? Então a gente teve modelo gravitacional, modelo ricardiano, modelo de fatores específicos, modelo Hechterolin, modelo Standard, fluxos internacionais, firmas, comércios e economias externas de escala e internas de escala. De novo, o professor acabou correndo e aí o fim sempre dá errado, no fim a gente nunca aprende 100% a matéria. Mas essa matéria justamente vai falar sobre como que países comercializam entre si. Tem bastante um quê de relações internacionais, o que me fez pensar outro curso aí que eu faria para complementar a economia. Inclusive tem bastante gente até que me manda mensagem falando: eu não sei se eu faço economia, se eu faço RI. Eles realmente têm uma ligação. E aí eu gostei bastante de entender isso. A gente falou, por exemplo, por que que existe o Vale do Silício, por que que existe lá em Manaus aquele polo tecnológico, como que essas coisas vão acontecendo. Então eu achei bastante interessante. E no geral, como eu já disse, eu achei muito legal as matérias que a gente teve. Mas o EAD dificultou tudo, o cansaço mental das pessoas dificultou tudo. Eu estava cansada, meus professores não aguentavam mais. Então, se a gente tivesse, acho que no presencial teria sido uma experiência bem mais agradável. Não quero alongar mais esse vídeo, eu espero ter falado tudo que eu gostaria de falar. E aí, o dia que eu me formar, tá chegando, gente, eu venho aqui e a gente recapitula todo o curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esquece, pode mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram. Eu demoro pra responder lá, mas um dia eu respondo, eu prometo. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.